É nessa mistura santista que fomos a Peruíbe conhecer o pequeno Bento, de apenas 6 anos. Apesar da pouquíssima idade, Bento Versutti é considerado um mini-gênio. Após avaliação neurológica e neuropsicológica, o menino foi diagnosticado com superdotação. Bento possui um QI de 134, maior que 99% das pessoas. A mãe Ellen e o pai Gabriel confidenciam que desde muito cedo o filho já demonstrava uma curiosidade intensa em compreender o mundo ao redor. Recentemente, Bento foi convidado para fazer parte do Mensa Brasil, que é uma sociedade aberta a indivíduos que possuem QIs mais elevados. Com tanta inteligência e inquietude, os pais criaram para o filho o Fala Bento Podcast, realizando o sonho do menino em virar um artista na plataforma Spotify. Vem nessa mistura deixar o pequeno Bento falar e vamos aprender com ele como saber pode conquistar e cativar a todos. Pois nossas melhores histórias estão com a nossa gente no nosso lugar. Fala, Bento! Ele sempre foi um bebê já diferente, né? Então, uma criança típica, desde o começo a gente já imaginou que não fosse mesmo. Senta aqui do meu ladinho, vai? Senta aqui. Eu sabia maluquice. Então começou mais com o hiperfoco do Bento na música. Então a gente deu pra ele de presente uma assinatura do Spotify. Ele tinha meses, acho que coisa de 10 meses mais ou menos, então ele falava o básico, mamãe, papai, né? E eu brincando com ele com esse caminhãozinho, e eu falei, agora você pega a bolinha azul, só que eu ia pegar e dar na mão dele, aí ele pegou e deu na minha mão. Eu falei, nossa, será que ele entendeu qual que é a cor, né? E aí a gente foi tentando mostrar pra ele e eu falei e fui esperando pra ver. E aí a gente viu que ele sabia pelo menos as cores primárias. E ele tinha só 10 meses, ele nem falava quase nada ainda, né? Mas a gente não sabia que na verdade já era característica da superdotação que já existia, porque a criança nasce superdotada, né? Quando ele começou a falar de fato. Ele não falava errado, ele não falava, por exemplo, coisas bobas, criança fala au-au do cachorro. Ele nunca falou au-au. Ele nunca falou, sei lá, trocando letras, caçolo, essas coisas assim. Ele sempre se esforçou para falar o mais próximo do que ele deveria falar certo. Eu tenho superdotação. É claro que as pessoas acham que eu sou um gênio. Tenho superdotação. É claro que os meus pais tinham que dizer o bem na escola. Eu tenho superdotação. É claro que as pessoas acham que eu não posso chorar por coisas bobas. Ele corrige situações, pessoas, atitudes, coisa que ele acha que não deveria ser desse jeito e tudo mais, né? Por exemplo, ele encrenca com a letra cursiva da professora. E a gente já falou pra ele, olha, é só o jeito dela, né, de escrever, não quer dizer que tá errado. Aí ele, não, mas não é assim que faz. Aí ele vai lá e faz, porque quando entrega atividades, a professora bota o nome no cantinho pra saber de quem é, porque ele tem as atividades diferenciadas, né, então ela escreve no cantinho o nome dele. Aí ele vai lá, ele apaga e escreve de novo, pra ficar certo, porque pra ele não tá certo. Às vezes, a professora faz o B de forma e o ento de cursivo. Né? Ela faz tudo errado. Conversa fiada. Por exemplo, antes dele conseguir escrever, ele pesquisava por voz no YouTube, da televisão, no controle da televisão, alfabeto em francês, alfabeto em russo. Ele não sabia ler ainda. Pra gente, essa construção da leitura ainda não estava acontecendo na cabeça dele, mas já estava. Hoje eu vou ler pra vocês um livro que o nome dele é Por que Mentira Tem Perna Curta. E astronomia, pesquisar sobre matemática, geografia, uma criança de 2 anos. E aí a gente teve assim a certeza absoluta dessa necessidade de avaliação neuropsicológica quando, com 2 anos e meio,
ele estava brincando com um jogo de alfabeto silábico, de pecinhas de madeira, e ele escreveu uma palavra. E ele foi lá e escreveu a grafia perfeita desde o primeiro minuto. Até hoje, muito difícil ele errar a grafia de uma palavra, muito difícil mesmo. Cedilha, dígrafo, encontro consonantal, ele faz tudo perfeito. Ele hoje, pela primeira vez, a gente ensinou para ele algarismos romanos. A gente ensinou uma vez. Oi, gente, meu nome é Bento e hoje eu vou ensinar um pouco de algarismos romanos. Nos algarismos romanos, os números são representados por letras. O 1 é o I, o 10 é o X, o 50 é o L, o 100 é o C, o 500 é o D e o 1000 é o M. Aqui na minha mão tem o número 9 em algarismos romanos. Pra gente fazer o número 9, primeiro a gente tem que fazer o I e depois o X, que depois eu vou explicar pra vocês. I, X e C pode ser escrita antes de uma letra. E aí a gente faz uma continha de menos. Por exemplo, aqui é o 4. Porque o I tá na frente do V, que é o 5. E aí a gente faz uma continha de menos. E quando o I tá depois, é uma continha de mais. Então aqui é o número 6. Vou mostrar pra vocês como escreve o número 14. Primeiro você escreve o X, que é o 10. Depois você escreve o I e depois o V, que é o número 4. Então o X mais I menos V é 14. A gente esperou ele completar 3 anos porque, não que não possa, a partir de 2,5 já tem instrumentos válidos para aplicar essa avaliação neuropsicológica. Só que com 3 anos está mais fácil de eles entenderem alguns dos exercícios, das coisas que são propostas, né? Então ele fez e aí já saiu o resultado da superdotação. E aí quando ele fez 6 anos, a gente reavaliou, porque é interessante reavaliar com outro instrumento que é bem mais complexo e completo, e ele vai pegar características que não são possíveis pegar nesse outro instrumento. Então a gente refez a avaliação e, inclusive, até o número de percentil, que é uma soma lá dos campos da avaliação, deu maior, porque ele tinha mais capacidade de se concentrar, né, nos exercícios. Então foi bem proveitoso ele fazer essa segunda avaliação também. Quando a gente estava comendo fruta de sobremesa, depois do almoço, e aí a gente estava comendo mamão. Aí ele estava comendo, aí ele parou e falou: "Você gosta de mamão?" Falei: "Gosto." Aí ele falou: "O papai gosta também?" Falei: "Também gosta." Ele: "E o Otto, gosta?" Falei: "Gosta." Aí ele: "Isso é genética?" Então, assim, ele vem com umas perguntas que ele não quer saber só por que o alimento tá ali, mas ele vai evoluindo as perguntas de um jeito que a gente não espera muito, né? Qual que é a sua matéria favorita? Eu gosto muito de matemática, mas eu gosto de contas difíceis da matemática. Eu queria muito aprender o japonês. Ó, uma pergunta aqui de galera lá do evento, hein? Você sabe o que é plano educacional individualizado? E aí? É quando a escola faz uma matéria diferente para a pessoa que tem superdotação conseguir estudar essas matérias. Eu queria tanto ser famoso e ter uma música que aí só dava pra ter um podcast, que era mais fácil, né? Fala, Bento! A gente colocou alguns controlezinhos ali do que ele poderia ou não ouvir, que a plataforma já disponibiliza, só que ele começou a, como sempre, aprofundar muito, assim. Então, não quero só ouvir, eu quero saber como que esses artistas estão subindo a música deles ali, como é que eles estão colocando a música deles no aplicativo. E disso foi evoluindo para ele começar a entender um pouco gravador de voz, sobre... mais foto, mais isso e mais ouvir todo mundo, que todo mundo baixa o arquivo e deve ser, isso pode ser uma música. É um desafio, eles são bem... A superdotação é assim mesmo, eles são
imposição de regras e também quando eles impõem algumas regras, eles sentem que os outros não estão se adequando a elas. É uma rigidez cognitiva, né, que fala. Turquia, Brunei, Malândia, Filipinas. Quando ele faz coisas que ele gosta e a gente vê aquele brilhinho no olho, a gente já fica super feliz. É só o que a gente quer. As pessoas já têm uma percepção de que quando ele crescer, pô, ele vai ser um gênio, ele vai ser um cientista. Você fala, ele não tem que ter esse peso, né? De atender a determinadas expectativas assim. E me preocupa até um pouco como ele vai encarar isso lá na frente. Por enquanto, ele encara de um jeito muito engraçado, muito leve, né? E a gente faz de tudo para que ele continue dessa forma. O que importa é que ele esteja usando a inteligência para ser um homem de bem, né? Um ser humano melhor. O que importa é que ele esteja satisfeito com o que ele faz, com a vida que ele tem, com o estilo de vida que ele tem. Acho que vai um pouco de encontro com as escolhas que a gente fez como pais também deles. Espero que ele tenha decisões que não necessariamente que sejam as mesmas, mas que, se for uma decisão que vai priorizar o profissional dele, que seja por uma escolha que vai deixar ele feliz e que ele esteja leve com essa escolha, assim. Um beijo pra todo mundo que estiver assistindo aqui nessa entrevista santista que tem mais vezes no Fala Bento. Tchau! Atenção, atenção! Nós estaremos na cidade de Santos no dia 20 de setembro, às 15 horas, no Teatro Guarani, com um espetáculo inédito, Divertidamente 2. Você não pode perder. Tem alegria, tem diversão, tem ansiedade e tem a minha menina Riley patinando de verdade no palco. Só a gente tem. Você não pode perder. A gente espera, não é, pessoal? Vem! Em Antissoque Mal Assombrado, até os mortos têm algo a ensinar sobre a vida. Quando o anjo desajeitado tenta salvar um casamento, a diversão é garantida. Entre risos e sustos, descubra que a ajuda pode vir de onde menos se espera. Uma comédia onde até os fantasmas têm segundas chances do amor. Com texto de Lurimar Viana e um elenco talentoso. Participação especial, André Matos, com Débora Muniz, Andressa Rebucci, Ana Júlia Bongiovanni, Valdir Ramos, Alexandre Freitas, Tiago Vieira e Bete Riso. Antissoque Mal Assombrado. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.